Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Bendize a minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. O Salmo 145. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Chega setembro, nos convida mais de perto a meditar na palavra e a transformá-la em prática de vida. Nesse ano, a Igreja celebra 50 anos do mês da Bíblia e o tema escolhido é a carta de São Paulo aos Gálatas. O lema, todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Já há 50 anos a Igreja especialmente dedica setembro à Bíblia. Que bom que podemos meditar na palavra e servi-la em gestos de vida, tal e qual nos propõe o próprio Cristo Jesus. Quando todos falam, quem pode ouvir distintamente? Não entendemos. E se não temos a voz, menos ainda. Podemos sacrificar a riqueza que Deus pôs em nós para estabelecer o diálogo. O diálogo é o melhor modo de chegarmos a nós mesmos. Quanto mais vamos ao encontro dos outros com nosso corpo e nossos sentidos, mais poderemos nos encontrar com nós mesmos. Esse milagre de Jesus, mais do que uma cura, nos desperta para ir ao encontro com os outros, falando distintamente e ouvindo com clareza. Jesus leva o mudo longe da multidão e o toca. Nada mais precisamos do que sermos tocados por Deus. Tocar com a saliva é dar o melhor de si, pois ela é a raiz da palavra. Por isso, a profecia é a recuperação total da pessoa e seus diversos sentidos. É vida plena. Abrir-se é o chamado à vida na liberdade completa do ser humano. É como construir novamente o homem por inteiro. As curas de Jesus continuam se ampliando no mundo dos discípulos. Não curam somente alguns órgãos danificados, mas recuperam a pessoa pela luz do Evangelho a uma transformação nas atitudes, que se refere ao respeito dedicado ao pobre. São Tiago, na carta, ensina essa doutrina no respeito à igualdade de todo homem na comunidade, que não faz distinção entre rico e pobre, privilegiando a um e desprezando o outro. Pergunta ao explicar a diferença de tratamento a ricos e a pobres. Se agimos assim, estaremos fazendo distinções em nosso coração. Essa é uma cegueira e uma gagueira piores que o mal físico. Jesus faz o milagre longe da multidão porque queria dialogar com o homem através de uma atitude libertadora. Não é espetáculo de bondade,
Jesus se abria ao diálogo sem palavras, mais do que abrir os ouvidos e a língua, abrir-se a si mesmo, tocando com o dedo e pondo a saliva. Era o jeito de Jesus amar e transformar esse amor em doação e transmissão de vida. Ele faz bem todas as coisas. Jesus salva dando-se como dom. E é assim que nesses dias nosso povo celebra como o bom Jesus, ou do monte, ou do Matozinhos, ou do Livramento. O senhorio da bondade de Deus manifesta e expressa em Cristo, palavra viva do Pai. Esse é o convite para setembro. A escola de Nossa Senhora, ao ser chamada, ela mesma se proclama: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Na escola de nossa mãe, a nossa vivência diária do que Deus quer de cada um de nós no serviço à vida. Então que cheguemos de fato a construir a vida com gestos de acolhida. Que bom que na ação de Jesus toda uma proposta de acolhimento. E a pandemia nos tem pedido para acolher a vida com gestos preventivos, delicados, que salvaguardam a dignidade da vida. Construamos assim a história do amor de Deus no tempo presente. Que a palavra tenha eco em nossos corações e transforme em dádivas e serviços pela vida. O amor de Deus nos impulsiona. Que bom que somos todos um só em Cristo, nos convida à celebração dos 50 anos do mês da Bíblia. E é com a palavra que se serve da melhor forma a vida. Então você, nosso ouvinte de sempre, é convidado a ter a força da palavra na bagagem do seu testemunho. Fazer coisas que agradam o coração de Deus, devolvendo gestos de vida na simplicidade de cada dia. Tenhamos a coragem do sim, o nosso Deus conta sempre conosco. Assim abraçamos aos muitos aniversariantes desses dias de setembro. Abraçamos aqueles que servem com a palavra a caridade pela vida, pela acolhida. E todos preventivos e resguardados na dinâmica de regras sanitárias, lutemos pela batalha da vida incansável, na graça de Deus, em servi-la, em gestos pequeninos que transformam. A palavra nos educa e aponta para o caminho. Sendo Jesus a palavra viva do Pai, nos provoca em atitudes de libertação, de promoção humana. Trabalhemos incansavelmente pelo Evangelho. Sempre grato pela oportunidade no programa, a todos um abençoado final de semana, na graça de Deus, pela proteção de Nossa Senhora, a serva da palavra. Sirvamos diariamente ao Senhor pela palavra e com muita alegria. Que Deus abençoe a todos que também pedem diariamente aqui no programa e pessoalmente as orações. Retribuamos uns pelos outros no poder da oração, a certeza do amor de Deus por nós. Queridos devotos de São João Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora, ouvintes do programa Voz da Paróquia Santuário São João Bosco, bom dia! Nossa gratidão por nos acompanhar. Estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, e queremos iniciar hoje a nossa meditação inspirando-nos na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitastes como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a tua infância conheces as sagradas letras, elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria
que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda obra boa. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Caros irmãos em Cristo, continuemos a nossa meditação sobre a Santíssima Eucaristia na visão da Igreja Católica no seu catecismo. Diante da grandeza do sacramento da Eucaristia, o fiel só pode repetir humildemente e com fé ardente a palavra do centurião: Domine non sum dignus ut intre subtectum meu, sed tanto dic verbo et sanabitur anima mea. Traduzindo: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diz uma palavra e serei salvo. E na divina liturgia de São João Crisóstomo, os fiéis oram no mesmo espírito. Da vossa ceia mística fazei-me participar hoje, ó Filho de Deus, pois não revelarei o mistério aos vossos inimigos, nem vos darei o beijo de Judas, mas, como ladrão clamo a vós, lembrai-vos de mim, Senhor, no vosso reino. A fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito na sua igreja. A atitude corporal, gestos e roupas há de conduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. É conveniente, com o próprio sentido da Eucaristia, que os fiéis, se tiverem as posições requeridas, comunguem toda vez que participem da Santa Missa. Recomenda-se muito aquela participação mais perfeita à missa, pela qual os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, comungam o corpo do Cristo Senhor, o mesmo sacrifício. A Igreja obriga os fiéis a participar da divina liturgia aos domingos e nos dias festivos, e a receberem a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação ou uma confissão bem feita. Mas recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia nos domingos e dias festivos, ou ainda com maior frequência, se possível, todos os dias. Graças à presença sacramental de Cristo sobre cada uma das espécies, o corpo e o sangue, a comunhão somente sob a espécie de pão permite receber todo o fruto da graça da Eucaristia. Por motivos pastorais, esta maneira de comungar estabeleceu-se legitimamente como a mais habitual
no rito latino. A Santa Comunhão realiza-se mais plenamente sob a sua forma de sinal, quando se faz sob as duas espécies. Pois sob esta forma, o sinal do banquete eucarístico é mais plenamente realçado. Nos ritos orientais, esta forma é a mais habitual de comungar. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de São João Bosco, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Nosso abraço. Boa tarde e obrigado a todos que estão sintonizados agora, ouvindo esta programação, da qual tenho muita alegria em estar participando. Por isso quero agradecer ao senhor Lauro e a sua família por mais essa oportunidade de meditar com todos vocês, ouvintes, a palavra do Senhor, que vai ser proclamada na missa de amanhã e nas missas de hoje à tarde. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías. E ele já está anunciando que o Salvador, quando viesse, ele iria abrir os olhos dos cegos e descerrar os ouvidos dos surdos e fazer o coxo saltar como um cabrito e o mudo soltar a língua. E foi justamente isso que aconteceu no Evangelho de hoje. Jesus ele vai para uma região pagã, uma região bastante grande, de 10 cidades, chamada Decápole. Eram cidades pagãs, que Jesus não foi mostrar que eles também têm direito à salvação. E que Jesus Cristo veio trazer a salvação para o mundo inteiro, não só para os judeus. E mostra o carinho que Jesus tem para com todo ser humano, independente de qual raça ou religião. Jesus acolhe a todos e cura a todos que vão ao seu encontro. Este homem teve a graça de ser apresentado a Jesus pelos apóstolos. Jesus se afasta com ele do grupo e toca nos seus ouvidos, cuspe, pega um pouquinho da sua saliva e passa na língua daquele mudo. E então ele invoca o nome do seu Pai. Tudo que Jesus fazia era em sintonia com o Pai. Jesus, ao olhar para o céu, ele faz como que uma oração para pedir ao Pai. Assim também devemos fazer. Tudo que vamos fazer, devemos rezar antes, pedir antes a Deus, para que Deus nos ilumine, nos dê força, nos mostre o caminho. Se Jesus, que é Deus, agia dessa forma, imagine nós, né? Tudo que vamos fazer, de modo especial, quando essas coisas todas são coisas difíceis e de grande responsabilidade, sobretudo para a nossa salvação. Devemos invocar o Espírito Santo, invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que Ele nos dê força. E assim, nós possamos decidir da melhor maneira possível,
Por isso Jesus ele suspira e diz, Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos daquele surdo começa a ouvir. Sua voz pronuncia a palavra de Deus. Então, o que o Cristo quer é que todos nós falemos dele, ouçamos a sua palavra, porque não basta só ouvir a palavra de Deus, temos que ouvir e transmitir de alguma maneira, ou com a vida, de modo especial com a vida, e também com a língua que Deus nos deu. Às vezes falamos muito, mas não falamos nada de Deus. Então, o Cristo é aquele que quer nos curar. Portanto, vamos ir sempre ao encontro dele, porque ele quer nos curar, para que assim possamos falar do seu nome e agir também da melhor maneira possível. E o povo olhava para Jesus e dizia, ele tem feito bem em todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Que as pessoas possam dizer isso de nós também. Olha, tal pessoa faz bem, tudo que vai fazer ele faz bem. Ele não faz mal, ele sempre faz o bem. Que nós também possamos fazer sempre o bem. Fazer, levar, falar do bem que é a palavra de Deus. Que Jesus Cristo venha nos curar, venha tirar de nós, né, a gagueira, venha tirar de nós a surdez, venha nos curar, para que assim possamos ser também uma pessoa saudável, com a alma saudável, para escutar a palavra e transmitir essa palavra. Então agradeço a todos, que todos tenham uma boa tarde, amanhã um bom domingo. Não se esqueçam de participar da celebração da Palavra de Deus, da missa, e receber de Deus a força que necessita para mais uma semana de luta, de trabalho. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Muito boa tarde, caros amigos e ouvintes do programa A Voz da Paróquia São João Bosco, que é apresentado todos os sábados a partir do meio-dia aqui na rádio em Boabas. Aqui é o Padre Ricardo, reitor pároco do Santuário São João Bosco. Hoje ouviremos o anúncio e o comentário do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Do 23º domingo do tempo comum. A liturgia desse domingo nos fala de um Deus comprometido com a vida e a felicidade do ser humano, pois Deus continuamente procura transformar e recriar a vida do ser humano até que o homem e mulher consigam atingir a vida plena de uma pessoa nova. Ouçamos o trecho do Evangelho deste domingo. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram, então, um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se como homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar
sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Meus caros irmãos, motivado pela missão que o Pai lhe dá, Jesus percorre a região da Decápole. Decápole é uma palavra grega que significa 10 cidades. O vocábulo designa 10 cidades onde predominava a cultura grega. Essa é uma região pagã. Lá Jesus cura um homem surdo-mudo. Por que Jesus opera este milagre e faz essa cura? Essa cura mostra que Jesus liberta as pessoas para poderem ouvir e pregar a palavra de Deus. Com os ouvidos abertos e a boca livre, as pessoas são capazes de ouvir e falar. Isso lhes dá a capacidade de discernir a realidade e, ao mesmo tempo, elas podem criticar a situação que as oprime. Essas pessoas ficam aptas a denunciar tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, e elas podem também anunciar a palavra transformadora de Deus. No reino que Jesus anuncia, não pode haver lugar para o mascaramento da realidade ou a censura que impede a pessoa de falar. Por que então Jesus recomenda para não falarem para ninguém do milagre que ele operou? Ele disse nesse trecho do Evangelho de hoje, com insistência, que não contassem nada a ninguém. Ele recomendava isso para tentar se proteger dos seus perseguidores e para que sua missão não perdesse o sentido verdadeiro. O grande milagre não é somente fazer um surdo-mudo ouvir e falar, mas também dar possibilidade às pessoas de poderem ouvir e pregar a palavra de Deus. O que nos mostra que não era uma proibição, mas uma recomendação de Jesus para não contarem nada, que quanto mais ele recomendava, mais divulgavam. Quando a gente ouve uma coisa boa e acontece algo de bom com a gente, nossa vontade é a de contar para as pessoas, compartilhar aquilo de bom que aconteceu com a gente. Essa atitude de Jesus provoca nas pessoas que estão ali, testemunhando aquele acontecimento, uma grande admiração. Eles dizem: Jesus faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Esta frase resume o essencial da atividade de Jesus e indica por que Deus estava com ele. A atividade de Jesus é uma catequese sobre a missão e sobre o papel que ele desenvolve no sentido de fazer nascer um homem novo. A missão de Cristo consiste precisamente em abrir os olhos aos cegos e desatar a língua dos mudos. Ele veio nos ajudar a ter um relacionamento com Deus através do amor aos irmãos e irmãs e a ter compromisso com o mundo novo. Quem aceita a Cristo e quer o seguir no caminho do amor e da entrega aos irmãos e irmãs, não pode se resignar a viver fechado para Deus e para o mundo. O encontro com Cristo nos tira da mediocridade e nos desperta para o compromisso, para o empenho, para o testemunho de um mundo melhor que Jesus chama de Reino de Deus. A aceitação ao projeto de Jesus de construir o Reino de Deus nos leva a sair do nosso isolamento e a estabelecer laços familiares com Deus e com todos os nossos irmãos e irmãs, sem exceção. Meus caros ouvintes, em setembro, a Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, período em que se busca, de maneira especial, desenvolver o conhecimento da Palavra de Deus e a aplicação desta palavra na vida cotidiana,
como tem exortado sempre o Papa Francisco em diferentes momentos. O mês da Bíblia teve início em 1971, por ocasião do 50º da Arquidiocese de Belo Horizonte. Foi levado adiante com a colaboração do Serviço de Animação Bíblica da Congregação das Irmãs Paulinas. Posteriormente, foi assumido pela Conferência dos Bispos do Brasil e estendeu-se ao âmbito nacional. A escolha do mês de setembro para dedicar-se à Bíblia deve-se ao fato de, no dia 30 de setembro, ser comemorado o dia de São Jerônimo, que traduziu a Bíblia dos originais para o latim. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vamos aproveitar bem esse momento para nos aprofundar mais sobre a Sagrada Escritura. Deus os abençoe, abraços e até o próximo fim de semana. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, a gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.